Acha que outubro é tempo de descanso para o jardineiro, que depois da colheita pode respirar fundo e esquecer os canteiros até a primavera? Engano seu. É precisamente agora, em outubro, que pode cometer erros que, de forma quase imperceptível, mas garantida, comprometerão a colheita do próximo ano. Hoje vamos desvendar 10 desses assassinos silenciosos do seu futuro jardim. E prometo que alguns deles vão realmente surpreendê-lo. Outubro na horta não é o final da temporada. É, antes, a altura de lançar os alicerces para o ano que vem. Nesse período, enquanto a natureza adormece, muitas pragas e doenças procuram um lugar aconchegante para passar o inverno. As suas ações neste mês determinarão se o seu terreno se tornará o seu confortável resort de inverno ou uma barreira intransponível. Vamos descobrir onde se escondem os principais perigos. Bem, vamos começar com o erro mais comum e talvez o mais traiçoeiro. É a armadilha de deixar tudo como está. Imaginem o cenário. A colheita já foi feita, as costas doem de cansaço e vocês olham para a vossa horta. E o que vem é um canteiro coberto de folhas caídas, os restos murchos de tomateiros, pepineiros e abobrinhas. O primeiro pensamento que vos ocorre é: e daí? É tudo natureza, é orgânico, vai apodrecer durante o inverno e transformar-se em adubo. Parece lógico, não é? Mas na verdade, nesse exato momento, vocês não estão a ajudar a natureza. Estão sim a construir um hotel 5 estrelas para todos os principais inimigos da vossa próxima colheita. Pensem bem. Para onde vão os esporos da requeima que estão na folhagem enegrecida dos tomateiros? Exatamente, vão aconchegar-se ali para passar o inverno. E o oídio nas folhas das abobrinhas ou dos pepineiros? Ele não vai desaparecer por magia. Neste amontoado de restos de plantas, os ovos de pulgões, as larvas do escaravelho da batata, o ácaro vermelho e até as lesmas vão passar o inverno de forma esplêndida. Vocês estão, literalmente, a criar para eles o resort de inverno perfeito. E o que acontecerá na primavera? Assim que o primeiro sol quente aquecer a terra, todo esse exército de pragas e doenças vai despertar. Faminto, bem descansado e bem no epicentro dos acontecimentos, nos vossos canteiros. Eles estarão à espera das vossas tenras e jovens mudas, como se fossem o prato principal. Por isso, lembrem-se, deixar folhagem doente e amontoados de folhas nos canteiros não é um cuidado preguiçoso, é, na verdade, colocar uma bomba relógio sob a colheita do próximo ano. O próximo grande erro, e um dos mais comuns, diz respeito à nutrição do seu solo. Com a colheita finalizada e os canteiros vazios, uma ideia frequentemente se instala na mente do jardineiro. Por que fertilizar a terra no inverno? As plantas estão dormentes, não precisam de nada. Seguindo essa lógica, o solo permanece faminto até a primavera. No entanto, essa é uma abordagem fundamentalmente equivocada que comprometerá seriamente o seu futuro cultivo. O fato é que, no outono, não estamos alimentando tanto as plantas em si, mas sim os incontáveis habitantes do solo. Sua terra não é apenas terra, é um mundo vivo inteiro, povoado por bilhões de bactérias benéficas, micro-organismos e, claro, minhocas. São eles os seus principais agrônomos subterrâneos. Ao incorporar matéria orgânica no outono, seja composto, esterco bem curtido, ou mesmo adubos verdes recém-cortados, você está dando trabalho a esse exército invisível. Eles têm todo o inverno pela frente para, lenta mas seguramente, processar essa matéria orgânica. Eles a transformam em humus, naqueles nutrientes essenciais, e em uma forma facilmente assimilável que suas plantas tanto precisarão na primavera. Quando o jardim despertar, o solo já estará carregado, cheio de vida, e pronto para entregar toda a sua força aos brotos jovens. Mas se você adiar essa alimentação até a primavera, as plantas terão que esperar até que os fertilizantes comecem a fazer efeito. A adubação outonal é um investimento a longo prazo na fertilidade e na vitalidade do seu solo. Agora,
Vamos falar sobre a poda, e é aqui que nos deparamos com outro erro comum. Em outubro, quando as folhas caem, a tentação de pegar a tesoura de poda e fazer uma limpeza é grande. Cortar todos os galhos secos, fracos e que crescem para todos os lados. Parece que estamos ajudando a planta, livrando-a de um peso desnecessário antes do inverno. Mas nesse impulso por uma ordem perfeita, pode-se cometer um erro fatal: comprometer toda a floração do ano seguinte. O fato é que um grande número de arbustos ornamentais floresce em brotos do ano anterior. O que isso significa? Significa que os botões florais, dos quais lindas flores surgirão na primavera ou no início do verão, já estão formados naqueles galhos que cresceram nesta estação. E se você os cortar indiscriminadamente no outono, estará literalmente destruindo toda a floração futura com as suas próprias mãos. Um exemplo clássico é a hortênsia de folha grande. Ao podar seus brotos no outono, você garante que não verá suas famosas inflorescências em forma de bola no ano que vem. O mesmo vale para a forsythia, muitas variedades de espireia, vaigela e deutzia. Essas plantas são podadas estritamente após a floração, no verão. A poda de outono para elas não é cuidado, mas vandalismo. Portanto, antes de pegar a tesoura de poda, certifique-se 100 vezes em quais brotos o seu arbusto floresce. Caso contrário, em vez de um jardim florido, você terá apenas folhas verdes. Agora, vamos falar sobre um inimigo que muitos em outubro simplesmente ignoram: as ervas daninhas. Parece que o que vai acontecer com elas? Logo as geadas chegarão, e toda essa forragem, capim e outras plantas invasoras simplesmente congelarão. Podemos relaxar e deixar a capina para a primavera. Lógico? Infelizmente não. Isso é mais um erro grave que lhe causará uma verdadeira dor de cabeça em abril. A questão é que vocês estão olhando para a superfície, mas o principal problema está nas raízes, ou melhor, nas sementes. A maioria das ervas daninhas anuais, em outubro, já cumpriu sua principal missão. Conseguiu liberar milhares, ou até dezenas de milhares de sementes. Essas sementes são verdadeiras cápsulas de sobrevivência. Elas não temem nem o frio intenso, nem a crosta de gelo. Permanecerão tranquilamente no solo durante todo o inverno, e na primavera, assim que a terra aquecer, brotarão formando um tapete denso e contínuo. E brotarão muito antes das suas plantas cultivadas. Começarão a tirar a preciosa umidade e os nutrientes das futuras cenouras e beterrabas, mesmo antes que você consiga semear qualquer coisa. A capina de outono não é uma luta contra plantas que estão murchando, é a destruição do banco de sementes das ervas daninhas para o próximo ano. Gastando 1 hora em outubro, você economizará dezenas de horas na primavera. Cada planta arrancada pela raiz agora significa centenas, ou até milhares de ervas daninhas a menos na próxima estação. Vamos falar sobre os seus fiéis ajudantes, as ferramentas de jardinagem. Após uma temporada intensa, pás, enxadas, tesouras de poda e ancinhos muitas vezes enfrentam um destino pouco invejável. São simplesmente largados no barracão ou debaixo de um telheiro, assim como estão, com torrões de terra e restos de plantas grudados. O erro aqui parece insignificante. Vou limpar na primavera. No entanto, na verdade, isso é uma bomba relógio tanto para as ferramentas quanto para as suas plantas. Em primeiro lugar, sujeira e umidade são as condições ideais para a corrosão. Durante o longo e úmido inverno, a terra deixada no metal reterá a umidade, e até a primavera, você pode descobrir manchas de ferrugem na sua pá ou tesoura de poda favorita. A ferrugem não só estraga a aparência, como também corrói o metal, tornando as lâminas cegas e quebradiças. Trabalhar com essas ferramentas será pesado e ineficaz. Mas há uma segunda e ainda mais grave ameaça. Nos restos de solo e plantas podem sobreviver esporos de doenças fúngicas, como a fitofóftora, o oídio ou a ferrugem. Na primavera, você pegará essa tesoura de poda aparentemente inofensiva
começará a podar uma árvore saudável ou um arbusto de roseira, e você mesmo transferirá a contaminação para ela. Na prática, sua ferramenta se transformará numa seringa de infecção. Portanto, uma regra simples: limpar, secar, e as partes cortantes devem ser desinfetadas e lubrificadas com óleo. Não é um capricho, mas a garantia da saúde do seu jardim e da longa vida útil das suas ferramentas. E o seu gramado, aquele tapete verde que embeleza o seu jardim, se você o tem, claro. Chega outubro e a grama praticamente para de crescer. É tentador pensar que ela não precisa de mais atenção até a primavera. Mas é exatamente aqui que muitos cometem um erro. Deixam o gramado passar o inverno debaixo de um grosso cobertor de folhas secas. À primeira vista, pode parecer natural, como acontece na floresta. No entanto, o seu gramado não é uma floresta, e essa proteção pode, na verdade, acabar com ele. Imagine o que acontece. Uma camada grossa e compacta de folhas molhadas impede totalmente a circulação de ar e a chegada de luz à grama. Sob essa espécie de compressa, o gramado começa a abafar e a apodrecer. Cria-se um ambiente úmido e quente, ideal para o desenvolvimento de fungos e doenças fúngicas, principalmente o chamado mofo da neve. É aquela teia cinzenta ou rosada que na primavera, depois que a neve derreter, se manifestará em seu gramado como manchas feias e calvas. As folhas formam uma camada compacta e felpuda que impede a grama de respirar. Consequentemente, na primavera, em vez de um tapete verde esmeralda, você pode encontrar um gramado manchado, enfraquecido, com áreas de grama apodrecida e morta. Recuperar um gramado nessas condições será um trabalho longo e árduo. Por isso, o último esforço do outono é pegar o ancinho e rastelar cuidadosamente todas as folhas secas do gramado. Assim, ele poderá respirar e sobreviverá ao inverno sem problemas. A sétima falha, e uma bem comum, acontece na hora de plantar, já que outubro é uma época excelente para muitas culturas. É tentador plantar alho, cebolinhas ou criar uma alameda de tulipas e narcisos antes do inverno. Mas é aqui que reside a armadilha, o momento errado. Muitos se apressam e plantam os bulbos no início de outubro, quando o outono ainda está quente e prolongado. Pode parecer uma boa ideia, dando-lhes mais tempo para enraizar. No entanto, na prática, isso pode levar à perda de todo o material de plantio. O problema é que, com um plantio muito precoce em solo quente, os bulbos não apenas criam raízes, mas começam a brotar ativamente. Soltam as folhas verdes e os brotos mais delicados emergem à superfície. E o que acontece depois? As primeiras geadas fortes, que podem chegar em novembro, simplesmente destruiriam essa folhagem delicada. A planta esgotará suas reservas de energia nesse crescimento antecipado e não terá mais o vigor necessário para enfrentar o rigor do inverno. Na primavera, ela ou não brotará, ou estará muito fraca e não dará uma floração ou colheita satisfatória. A época ideal para o plantio de inverno é quando a temperatura do solo baixa para uma faixa estável entre 5 e 7 graus Celsius. Normalmente, isso ocorre no final de outubro ou até mesmo no início de novembro. O principal critério é que ainda restem 2 a 3 semanas antes das geadas mais intensas e duradouras. Esse período é o ideal para que os bulbos consigam enraizar bem, sem, no entanto, começar a brotar. Por isso, nesse quesito, a pressa é o seu maior inimigo. Muitos jardineiros cometem um erro crucial, demonstrando excesso de confiança em relação às plantas jovens. Acreditam que, se uma macieira jovem ou um arbusto de roseira sobreviveu ao verão, já está forte o suficiente para enfrentar o inverno. E por isso, as deixam sem qualquer proteção, à mercê das geadas, dos ventos e dos animais famintos. Este é um grave engano que pode custar a vida do seu jovem jardim. O inverno é um desafio e tanto. Em primeiro lugar, temos os roedores. Ratos e lebres famintos não encontrarão no inverno outra fonte de alimento,
senão a casca tenra e suculenta das árvores e arbustos jovens. Em apenas uma noite, podem roer o tronco em anel, levando à morte inevitável da planta. Por isso, envolver os troncos com uma rede protetora, ou até mesmo com meias velhas, não é um capricho, mas uma necessidade vital. Em segundo lugar, o sol forte de fevereiro e março. Durante o dia, o sol aquece intensamente a casca escura e à noite a geada a ataca. Esta mudança brusca de temperatura provoca rachaduras na casca, as chamadas fissuras de geada. Estas são portas abertas para infecções. A caiação dos troncos não é por estética, mas sim como um protetor solar, que reflete os raios e salva a árvore de queimaduras solares. Roseiras delicadas e outros arbustos mais sensíveis ao frio também necessitam de cobertura para proteger os seus rebentos do congelamento. Deixar uma planta jovem sem proteção no inverno é o mesmo que enviar uma criança para o frio sem gorro e luvas. O nono erro, que até jardineiros experientes costumam cometer, é a rega incorreta em outubro. Existem dois extremos, e ambos são prejudiciais. O primeiro é parar completamente de regar o terreno, pensando que as chuvas de outono serão suficientes. O segundo é continuar a regar os canteiros como no verão, sem deixar o solo secar. A verdade, como sempre, está no meio e tem um nome: rega de inverno profunda. O que é isso? Imaginem as árvores e arbustos. No outono, eles preparam-se para um inverno longo e seco. A geada seca o solo tanto quanto o calor do verão, e o vento resseca os ramos. Se o sistema radicular entrar no inverno em solo seco, a planta sofrerá de desidratação. Isto irá enfraquecê-la consideravelmente, podendo levar ao congelamento de parte dos ramos e a um mau desenvolvimento na primavera. É por isso que, no final de outubro, após a queda das folhas, mas antes das geadas persistentes, é necessário realizar uma rega abundante e profunda. O objetivo é umedecer o solo na zona das raízes a uma profundidade de até 1,5 metros. A água, ao infiltrar-se na terra, criará uma reserva de umidade que irá nutrir as raízes durante todo o inverno. Isto aumentará a sua resistência ao inverno e ajudá-las a suportar o stress do frio mais facilmente. Mas é importante não exagerar. A rega é feita uma única vez, mas de forma muito generosa. Contudo, encharcar os canteiros constantemente, criando um pântano, também não é aconselhável. Isto pode levar ao apodrecimento das raízes. E o 10º e último erro, muitas vezes cometido com as melhores intenções na busca pela ordem perfeita, é o desejo de deixar o solo perfeitamente limpo, nu e cuidadosamente revolvido para o inverno. À primeira vista, parece o auge da arte agronômica. As ervas daninhas eliminadas, as larvas de pragas expostas ao frio, a terra solta e bonita. Mas, na verdade, ao deixar o solo nesse estado desprotegido, estamos causando-lhe sérios prejuízos. A natureza não tolera o vazio e a terra nua. Um solo desprotegido no inverno é exposto a vários fatores destrutivos. Primeiro, ele congela mais profundamente. A crosta de gelo destrói a estrutura do solo, transformando torrões férteis em pó. Segundo, os ventos invernais levam consigo a camada superior, a mais fértil, provocando erosão. Terceiro, a terra nua é uma sentença de morte para muitos micro-organismos benéficos do solo e minhocas, que simplesmente morrem de frio, sem uma manta protetora. O que fazer então? Em vez de deixar a terra nua, é preciso cobri-la. Este processo é conhecido como mulching ou cobertura morta. Pode-se usar grama cortada, palha, folhas saudáveis caídas ou plantas de cobertura semeadas no outono, os chamados adubos verdes. A cobertura morta funciona como um cobertor quente, protege o solo do congelamento e da erosão pelo vento, preserva sua estrutura e umidade, e na primavera, ao se decompor, torna-se um excelente adubo orgânico. Assim, a terra nua no inverno não é um sinal de ordem, mas sim um sinal de estresse para a sua horta. Vamos explorar mais um detalhe crucial sobre a compostagem. Muitos jardineiros
Ao limpar suas hortas e canteiros, jogam todo o material vegetal recolhido, caules, folhas e outros restos de plantas, na pilha de compostagem. A ideia é excelente, transformar resíduos em um adubo valioso. No entanto, aqui reside um grande erro se isso for feito sem critério. Nem todo material vegetal é digno de se tornar o futuro alimento para seus canteiros. Imagine que seus tomates este ano sofreram de requeima. Os pepinos estavam cobertos por oídio e as folhas da macieira estavam atacadas por sarna. Se você colocar todos esses restos de plantas doentes na compostagem, você não estará destruindo a doença. Pelo contrário, você estará criando as condições ideais para sua conservação. Os esporos dos fungos sobreviverão perfeitamente no calor da pilha de compostagem. E o que acontecerá na primavera, ou daqui a um ano, quando você pegar este composto maduro, de aparência tão boa, e aplicá-lo nos seus canteiros? Você, com suas próprias mãos, distribuirá uniformemente a infecção por toda a horta. Você contaminará o solo saudável e condenará suas futuras plantações a doenças. Portanto, memorize esta regra de ouro. Apenas restos de plantas saudáveis devem ser adicionados ao composto. Todo material vegetal doente, folhas com manchas e frutos atacados, devem ser implacavelmente queimados ou descartados bem longe da sua propriedade. Caso contrário, seu composto se transformará de uma fonte de fertilidade em uma bomba infecciosa. E quanto à sua grande aliada, a estufa, é um erro comum, depois de colher os últimos frutos, apenas arrancar os restos das plantas e trancar a porta até a primavera. Pode parecer que lá dentro tudo está protegido e que o frio do inverno se encarregará do resto. No entanto, o que você deixa para hibernar não é uma estrutura vazia, mas sim um verdadeiro incubador de pragas e doenças. O microclima da estufa é um verdadeiro paraíso para muitas das pragas que atacam as hortas. Nas frestas escondidas da estrutura, na camada superior do solo, nas amarrações que não foram retiradas e nos restos de plantas, hibernam confortavelmente as pragas mais resistentes e indesejáveis. Entre elas, destacam-se o ácaro-aranha, que adora condições quentes e secas. Também podem sobreviver as pupas da mosca branca e os esporos de doenças fúngicas, como a cladosporiose. Na primavera, assim que o sol começar a aquecer, todo esse exército despertará em condições ideais para a proliferação. Sua muda jovem e tenra se tornará, então, o primeiro e mais apetitoso banquete para eles. Para evitar que isso aconteça, a limpeza geral de outono na estufa é absolutamente essencial. É preciso remover todos os restos vegetais, retirar e desinfetar as amarrações, lavar cuidadosamente o policarbonato ou o vidro e, o mais crucial, realizar uma desinfecção completa. Você pode usar um fumigador de enxofre ou tratar todas as superfícies e o solo com soluções fungicidas. Somente assim, sua estufa estará pronta para a primavera, limpa e segura. Muitos jardineiros, especialmente os iniciantes, negligenciam um procedimento tão antigo, quase da época dos avós, como a caiação dos troncos das árvores. É comum pensar que é uma medida meramente estética, apenas para que o jardim pareça apresentável e arrumado. Alguns pensam que é uma proteção contra insetos que rastejam pelo tronco. No entanto, a verdadeira e crucial finalidade da caiação de outono está em algo completamente diferente, e ignorar este procedimento pode causar sérios danos às suas árvores. O principal inimigo da casca no inverno não é o frio, mas sim o sol. Mais precisamente, as bruscas variações de temperatura. Imagine um dia claro de fevereiro ou março. O sol já brilha com intensidade primaveril e aquece intensamente o tronco escuro da árvore, especialmente no lado sul. Os tecidos da casca e o câmbio sob ela despertam, e a seiva começa a circular. Mas à noite, cai uma geada intensa. O líquido nos tecidos congela, transforma-se em gelo e rompe as células. Como resultado, surgem na casca rachaduras longitudinais profundas, fissuras de geada.
Essas fissuras não são apenas um defeito estético, são feridas abertas, pelas quais esporos de fungos parasitas e outras infecções penetram facilmente no tronco. A cor branca da caiação funciona como um refletor. Impede que o tronco superaqueça ao sol, suavizando as flutuações diárias de temperatura. Dessa forma, a caiação não é uma tinta para fins estéticos, mas uma medida de proteção crucial que salva as árvores de lesões perigosas. Há outro erro, muitas vezes imperceptível, que ocorre depois de todas as tarefas da horta parecerem concluídas. Este erro está diretamente ligado ao armazenamento da colheita, aquela por que tanto nos esforçamos. Colheu maçãs lindas, desenterrou batatas perfeitas, trouxe frascos de compotas e conservas da adega. Parece que o trabalho está feito. No entanto, um erro na organização do armazenamento pode fazer com que, a meio do inverno, acabe por deitar fora, com amargura, grande parte do seu esforço. Cada tipo de fruta e legume exige condições de armazenamento próprias e únicas. Por exemplo, as maçãs, ao serem armazenadas, libertam gás etileno, que acelera o amadurecimento e a deterioração de outros vegetais. Se guardar maçãs perto de batatas, estas começarão a brotar rapidamente e a murchar. E se as armazenar junto com cenouras ou beterrabas, estas adquirirão um sabor amargo. As batatas precisam de escuridão total para serem armazenadas. Caso contrário, os tubérculos começarão a produzir uma substância tóxica chamada solanina e ficarão verdes. As abóboras, pelo contrário, necessitam de um local quente e seco, e o repolho, um ambiente fresco e com alta umidade. Empilhar toda a colheita num só monte na adega é uma forma garantida de a estragar rapidamente. Por isso, estudar as regras de armazenamento conjunto e criar zonas adequadas para diferentes culturas é uma etapa tão ou mais importante do que o próprio cultivo, e aqui está a conclusão mais importante, e talvez paradoxal. O maior erro de outubro é a busca por uma limpeza ideal, quase estéril, no seu terreno. Removemos todas as folhas, queimamos os restos de plantas, deixamos a terra nua e revolvida, e pensamos que fizemos tudo corretamente. Mas, na realidade, ao fazer isso, privamos o solo de matéria orgânica, matamos micro-organismos e insetos benéficos, e deixamos a terra desprotegida contra as geadas e o vento. A natureza não tolera o vazio, nem a esterilidade. Afinal, o cuidado correto em outubro não é uma limpeza radical, mas sim uma preparação inteligente. É a criação das condições ideais para a hibernação, não só para as plantas, mas para todo o ecossistema do seu jardim. Os seus esforços em outubro são um investimento na saúde do solo, na proteção contra pragas e, em última análise, numa floração exuberante e numa colheita abundante no próximo verão. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que tenha sido útil para você. Se gostou, não se esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal para não perder novas dicas para o seu jardim e horta. E agora, uma pergunta para você. Qual erro desta lista você cometeu mais vezes, sem sequer se dar conta? Ou talvez tenha um 11º ponto para partilhar? Escreva nos comentários. Vamos aprender juntos.